Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e você vai ficar ainda mais informado. E esta edição começa com um giro de notícias pelo norte de Minas, então não sai daí. Bom, a gente começa essa edição do Jornal Gazeta Norte Mineira mostrando um flagrante onde um motociclista que estava em alta velocidade caiu no bairro Mirante do Sol nesta quarta-feira, dia 20. Ele sofreu apenas escoriações leves e as câmeras registraram em todo o momento, desse acidente. E em Montes Claros, na noite de quarta-feira, também no dia 20, uma mulher de aproximadamente 50 a 60 anos faleceu após sofrer um infarto fulminante. O caso ocorreu na rua Genésio Tolentino, no bairro Cidade Nova, em frente à rodoviária de Montes Claros. Segundo informações, ela aguardava um carro para viajar para Belo Horizonte quando caiu e sofreu esse infarto. O SAMU foi acionado e tentou reanimá-la, mas a vítima já estava em óbito. A polícia também esteve no local e após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado para a funerária da cidade. Bom, a gente segue agora para a reclamação de moradores do bairro Village, aqui em Montes Claros, que pedem uma ação das autoridades do poder público para conter a alta velocidade dos veículos que passam pela rua Rui de Albuquerque. Eles pedem providências da prefeitura, como instalação de quebra-molas para retenção de velocidade, melhorias na sinalização para reduzir também os registros quase que diários de acidentes e outros tipos de crimes que acontecem ali. No último dia 3 de agosto, um acidente envolveu uma motocicleta e um carro. O estado de saúde do motociclista não foi informado, mas foi mais um acidente registrado nesse local, onde os moradores reclamam e pedem para que a prefeitura tome alguma atitude, uma ação ali naquele local. A gente segue com mais notícias e a gente segue agora com mais notícias. E a gente fala agora sobre uma ação da Polícia Civil que cumpriu mandados de prisão, internação e busca contra suspeitos de envolvimento em homicídio de um homem de 20 anos ocorrido em julho aqui em Montes Claros. De acordo com informações, 2 homens foram presos, um de 20 e outro de 37 anos, e apreendidos também 2 adolescentes de 17 anos que estão envolvidos neste homicídio. Segundo a investigação, esse grupo usava um aplicativo através de um celular que aplicava golpes da falsa garota de programa aqui em Montes Claros. Muitas pessoas caíam nesse golpe e o celular usado para aplicar esses golpes teria sido furtado por um dos integrantes desse grupo. Os outros 2, menores de idade, envolvidos aí junto com os outros suspeitos, foram apreendidos devido ao homicídio desse jovem de 20 anos que teria furtado o celular. De acordo com informações, eles assassinaram esse homem com enxadadas e depois colocaram ele no carro e atearam fogo, mas o homem ainda conseguiu sair, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Então esse grupo já realizava esses golpes pela cidade há muito tempo e agora a polícia conseguiu realizar a prisão. De acordo com informações, o inquérito será concluído e encaminhado à Justiça. A delegada Francine, responsável pelo caso, explicou mais detalhes sobre essa ação realizada pela Polícia Civil. A Polícia Civil realizou aqui em Montes Claros hoje uma operação denominada Codex Fractus, que é uma expressão em latim que significa código quebrado, justamente porque a motivação de um crime de homicídio que aconteceu aqui em Montes Claros no dia 8 de julho teria como motivação a quebra de acordo de um dos membros de um grupo criminoso. Na data de hoje, a Polícia Civil logrou êxito no cumprimento de 2 mandados de prisão temporária, 2 mandados de internação de adolescentes e o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão. No dia 8 de julho, a vítima, um homem de 20 anos, ele foi lesionado, agredido com diversos múltiplos golpes de enxada. Depois, os autores teriam colocado essa vítima dentro do próprio veículo dela, levado até um bairro aqui da cidade, ateado fogo.
A vítima conseguiu, mesmo lesionada, conseguiu descer do carro, mas teve grande parte do corpo incendiado e morreu logo em seguida. A Polícia Civil iniciou as apurações e apurou que a motivação do crime ele estava relacionada a um verdadeiro escritório do crime aqui na cidade de Montes Claros. A vítima, junto com outros investigados, eles faziam parte de um grupo criminoso responsáveis por aplicar golpes de estelionato, que seria o golpe da garota de programa e o golpe da clonagem de cartões de crédito. Essa vítima, ela teria subtraído o telefone desse grupo criminoso responsável pela aplicação de golpes e teria anunciado nas redes sociais esse telefone. Então, como retaliação a essa quebra de acordo feita pela vítima em vender esse telefone, que era o instrumento para a prática do crime, em razão disso, o grupo resolveu praticar o crime de homicídio. A Delegacia de Homicídios apurou a participação de 3 autores imputáveis maiores de idade e 3 adolescentes. Cada um teve a sua conduta individualizada. Nós tivemos autores que foram responsáveis pela execução direta do crime, tivemos autores que foram mandantes do crime, tiveram autores que foram responsáveis por criar uma emboscada e aqueles que criaram condições favoráveis para o crime acontecer. Todos eles têm passagens policiais, inclusive os menores de idade, e já eram alvos, né, de outras operações policiais também. Esse homem de 37 anos, que é apontado como líder do tráfico de droga de um determinado bairro na cidade, ele teria sido responsável por articular toda essa empreitada criminosa. Ele criou condições para que o crime acontecesse. Embora não tenha tido uma participação direta, ele fez com que familiares da vítima ficassem trancadas num determinado cômodo para que não pudessem intervir ali na prática, para evitar que o crime acontecesse. A Polícia Civil apurou diversos aparelhos celulares, né, diversos outros equipamentos eletrônicos que vão servir para embasar e dar continuidade às investigações desse crime de homicídio. A vítima tinha passagens policiais e fazia parte desse grupo criminoso, responsável por aplicar golpes na cidade. Trata-se de um homicídio triplamente qualificado, foi utilizado de meio cruel, foi utilizado de emboscada e também de recurso que dificultou a defesa da vítima, além do próprio crime de organização criminosa também. O inquérito policial de homicídio ele vai ser desmembrado e as investigações específicas do crime de estelionato vão serem dado continuidade para uma delegacia responsável. Bom, a gente segue agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta, a gente segue com mais notícias e agora a gente segue com o Felipe Guzmão, do Jornal de Olho na Cidade. Ele esteve no Interlagos, aqui em Montes Claros, e conversou com moradores sobre a revitalização da Lagoa da Pampulha, que foi construída nos anos 70 a partir do córrego das Melancias. A chamada Lagoa da Pampulha se tornou um dos principais pontos de lazer de Montes Claros e palco de eventos como a tradicional festa de Réveillon aqui da cidade de Montes Claros. Felipe esteve no local e traz mais detalhes. É com você, Felipe. Nós estamos aqui, né, à margem da Lagoa do Interlagos, né, Lagoa Curuai. Esse aqui é o Robson, é garçom aqui de uma das churrascarias, né, que está aqui à margem da lagoa. E, Robson, importante essa limpeza, né? Com certeza, é de grande importância a limpeza da Lagoa da Pampulha, porém que poderá ser um grande cartão postal, né, da nossa cidade, e que há muito tempo a gente vem almejando que seja feita essa limpeza aqui para poder melhorar a qualidade do ambiente, do clima, né, para a gente aqui. E vai ser de boa-vinda essa limpeza aqui da Lagoa da Pampulha. Era muito esperada? Com certeza, tem muito tempo que a gente fica na expectativa, né, que a limpeza seja feita e graças a Deus está saindo e agora vai, né? Com certeza. Obrigado, viu, Robson? Robson de quê? Robson Ferreira Neves. Robson Ferreira Neves, garçom aqui, né, de uma das churrascarias que fica aqui nas margens da Lagoa do Interlagos. Tem aqui também nosso amigo, ó. E os clientes, espera muito aí por essa lagoa limpa, bonita? Espera sim, né? Eles sempre falam, né, dessa lagoa que antigamente era limpinha e tinha uma estrutura bacana. E agora estava desse jeito e estão fazendo a limpeza e a gente está esperando, né, que ela fique bastante bonita e bastante atrativa para atrair mais clientes para a gente e mais visitantes, caminhada, fazer exercício físico aqui e é isso. Tá certo, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Seu nome? O Anderson. O Anderson de quê? O Anderson Bernardes. O Anderson Bernardes, parente da Fátima Bernardes, viu? E aí o seguinte, olha, segundo a equipe que está aqui trabalhando no local,
a lagoa deve demorar aí para ser totalmente limpa aproximadamente 120 dias. É o que se espera de que será aí o período desse trabalho de limpeza da lagoa. 120 dias para a conclusão desse trabalho todo, e nós vamos acompanhar aí, né, todas essas etapas desse trabalho que está sendo realizado aí. E ó, ele falou comigo que aquele trator lá é um trator aquático, né? Mas o pessoal fala aí que é mais conhecido como draga. Então tá aí, ó. A gente vê aí várias pessoas fazendo aqui uma caminhada, né? Um Cooper aqui à beira da avenida, e que com certeza agora muito mais agradável, né? Com essa notícia dessa limpeza, dessa revitalização aí da Lagoa Curuai, lagoa no bairro Interlagos, mais conhecida aí popularmente como Lagoa da Pampulha. Então, ó, tá aí mais imagens para você de casa da lagoa e desse trabalho que está sendo feito e que era tão esperado pelo povo de Montes Claros. Olha aí, você tá vendo, né, com detalhes, esse maquinário que está sendo utilizado para fazer aí essa limpeza aqui na Lagoa Curuai, lagoa no bairro Interlagos, mais conhecida como Lagoa da Pampulha, né, em relação aí à lagoa lá em Belo Horizonte. Mas está aqui, ó, é um maquinário que tem ali uma pá diferente, né, toda uma situação, mas é de esteira, que esse trabalho aqui, onde tem aí essa lama, esse sedimento que fica aqui, e a outra máquina lá, que é uma máquina que você tem que trabalhar dentro da água, né? Então tá aí, olha aí, ó, você tá vendo, tem toda uma vegetação que está sendo retirada, uma limpeza que está sendo feita para garantir, né, ao povo de Montes Claros que a Lagoa Curuai, né, fique limpa aqui no bairro Interlagos. E uma limpeza que o povo esperou muito por ela. Lagoa no bairro Interlagos, mais conhecida como Lagoa da Pampulha. E só lembrando, nós estaremos sempre aqui, de olho na cidade e acompanhando a limpeza da lagoa aqui do bairro Interlagos para toda Montes Claros. É isso aí, viu, Felipe? Vamos continuar acompanhando aqui essa revitalização e aguardamos ansiosos pela finalização, né? Bom, seguimos agora com mais notícias e o assunto agora é esporte. Na semana nós falamos sobre o campeonato do Maximin. O 45º campeonato interno do Maximin segue com partidas emocionantes nas categorias aberto e master. O torneio, promovido entre associados, também traz aí novos talentos no esporte. A gente segue aí acompanhando. Estamos aqui com o craque do jogo, Renato. Renato, que jogão, hein, cara? Podemos dizer que foi um clássico aí, né? Vocês, a equipe da Lescan, você foi escolhido o melhor em campo aí, recebeu um prêmio aí da Central da Limpeza, uma cesta, né, de produtos de limpeza. Que análise você tem dessa partida hoje, Renato? O jogo foi importante, agradecer o time todo, teve empenho, o empate com a vitória escapuliu, mas tá bom, e agradecer mesmo. E valeu, obrigado. Parabéns aí pela premiação e parabéns pelo prêmio aí que a Central da Limpeza passou para você. E agradecer também a Central, obrigado. Estamos aqui com o craque de jogo, Breno Santos, da equipe Norte Caixa. Breno, que virada espetacular, hein, cara? Você estava perdendo o jogo ali, até no finalzinho, uma virada espetacular, 2-1 em cima da fortíssima equipe da KL Sport. Que análise você tem nessa partida aí, Breno? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, que é Deus de toda honra e toda glória. E assim, Paulo, isso é uma vitória pessoal minha. Há 2 anos atrás eu estava numa cama de hospital operando meu joelho. E assim, graças a Deus, Deus me capacitou, restabeleceu minha saúde. E eu estou podendo fazer o que eu amo. Que é jogar futebol num clube que para mim é um programa de minha casa. E assim, o nosso time foi um time resiliente, sofremos, mas acreditamos até o final. E graças a Deus, Deus nos capacitou e a gente conseguiu virar nos últimos minutos do jogo. Quero dedicar esse troféu aqui para meu filho Pedro Luca, de 8 anos, que eu quero educar ele através do esporte. Muito legal, né? Agradeço novamente ao Paulo Diniz pela participação aqui na Gazeta, compartilhando conosco aí conteúdos sobre o esporte lá no Maximin. Bom, gente, a gente segue agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta, agora a gente segue acompanhando uma entrevista da jornalista Alessandra Marques, realizada aqui nos estúdios da TV Gazeta Norte Mineira, com a psicóloga Vanessa Freitas. E o assunto debatido
foi o narcisismo. Vamos saber mais detalhes. E aí, pessoal, direto da TV Gazeta Norte Mineira, hoje com a psicóloga Vanessa Freitas. Pauta, falar sobre narcisismo e como o narcisismo hoje está sendo tão falado. Essa palavra, não é mesmo, Vanessa? Sim, é verdade. Hoje virou como se fosse um modismo, né? As pessoas perguntam por que tanto falar do narcisismo hoje. E eu estava explicando aqui antes de começarmos, não é porque hoje tem mais pessoas com traço de personalidade narcisista, é porque hoje as pessoas identificam que esse comportamento egocêntrico, né, pautado na própria satisfação, tem um nome e pode ser o transtorno de personalidade narcisista. E aí, como é que ficam as questões das relações interpessoais com essa pegada do narcisismo, que nos bastidores você falou que já existia isso, agora foi colocado nome e sobrenome. Sim, as relações interpessoais com o narcisista, elas são extremamente satisfatórias, porque o narcisista, nos seus traços, né, nas suas ferramentas de conquista, ele tem um poder alto de persuasão, é um sujeito extremamente simpático, conquistador, agradável, que é pautado, a sua comunicação é pautada em elogios, né? No primeiro momento, o que é o momento de idealização do narcisista, olhar sempre o que agrada ao outro para que ele faça esse papel durante esse processo de conquista para um segundo momento que é o mais complexo. Então, muitas pessoas utilizam esse método para poder conquistar um relacionamento. Pode-se dizer assim, doutora? Sim, geralmente o narcisista, que é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, né, narcísica, esse narcisista, ele trabalha, ele comporta em 3 fases num relacionamento. Então, o primeiro momento onde ele conhece uma pessoa, seja ela para relacionamento afetivo, seja para um relacionamento profissional, ele tem um momento de idealização. Então, o narcisista ele é extremamente inteligente e ele identifica você como uma pessoa que pode favorecê-lo. Então, a partir disso, ele começa a te agradar, te conquistar e parecer um personagem ideal. É onde ele idealiza que você pode ser provedor de uma satisfação pessoal. No segundo momento, o narcisista começa, depois que ele te conquista, ele começa a enfraquecer você, a tirar as suas forças para que ele consiga aumentar o seu poder sobre você. E nesse momento de minar as pessoas, que eu acho que acaba minando, né? Mina, sim. É minha visão certa ou eu estou sendo sim. assim muito vaga? É exatamente isso. O narcisista ele te enfraquece para ele se sentir forte. E como é que eu vou saber quem é narcisista e quem é tóxico? Sim. O tóxico, ele tem comportamentos pontuais, mas ele consegue ter momentos de empatia, momento de cuidar do outro, de se preocupar com o outro e de se comover com algumas situações. No caso do narcisismo, não, né? O narcisismo é um transtorno de personalidade com características muito específicas. E a característica mais marcante do narcisista é que ele não tem empatia. Se ele te provoca sofrimento, ele não sofre com aquilo, ele não tem sentimento de culpa, ele não se arrepende, ele não tem dó de você, em momento nenhum. E me conta uma coisa, vem uma curiosidade bem assim grande a mim agora nesse momento. Existem crianças narcisistas? Sim, existem crianças narcisistas porque é um traço na personalidade, né? Não é uma doença, não é um adoecimento, portanto o narcisismo não tem cura. Ele até teria tratamento se as características do narcisista não fossem tão pontuais e tão marcantes. Como o narcisista tem a sensação de que ele não erra, de que ele é perfeito e de que ele é digno de todos os benefícios ao seu redor, ele não entende que seja necessário que ele se trate, que ele faça terapia. Ele entende que ele tem mais conhecimento do que o terapeuta.
ele entende que ele consegue manipular o terapeuta. Então, ele nunca vai, de maneira genuína, buscar ajuda. Se ele for, por algum motivo, para uma conquista secundária, ele vai com o objetivo de provar que ele é uma pessoa boa e para manipular, para conseguir um ganho secundário e não para tratar de fato. Muito bom, viu? Obrigada, Alessandra, pela participação aqui no Jornal Gazeta Norte Mineira. E para você assistir essa entrevista completa, acesse o nosso portal gazetanortemineira.com.br ou também acompanhe pela sintonia 2.1 da sua TV. Lá você confere tudinho, viu? Eu vou seguir aqui acompanhando. E parabéns, viu, Alessandra? Bom, gente, a gente muda de assunto e olha só, na manhã desta quinta-feira foi inaugurado o anel viário de Montes Claros, com mais de 35 quilômetros de duplicações e melhorias viárias. A obra contou com a presença de várias autoridades, incluindo o governador Romeu Zema. Isso representa um marco para a cidade e abre novas oportunidades para o crescimento econômico e qualidade de vida da população. Então a gente está muito feliz com essa inauguração tão esperada. A gente segue acompanhando e vamos trazer aqui mais detalhes de como ficou essa obra, viu, gente? É com imensa alegria que aqui representando o povo de Montes Claros, quero agradecer muito ao governador Zema, ao vice-governador Matheus, por tudo que tem feito para nossa região. As ações em defesa do agricultor, do produtor rural, da infraestrutura e, sobretudo, dessa obra esperada há muito tempo. Estava falando com o governador Zema e o nosso vice-governador de uma reunião que a gente teve essa terça-feira com vários empresários do Brasil, quando eles falaram que por que investir em Minas? Porque Minas agora tem um norte, tem uma organização, tem uma responsabilidade e os projetos estratégicos têm finalidade e objetivo. Mas é reforçar em nome do povo de Montes Claros o carinho por essa obra, que foi uma obra pensada. A gente poderia falar aqui da história dela, começada lá numa conversa com o Luiz Antônio Ataíde, e cumprimentar aqui o secretário de infraestrutura, o Pedro, pela capacidade, pela organização, e não podemos esquecer do Fernando Marcado, que desde o início, com tanto o deputado Gil quanto o deputado Arlen, quando nós pensamos que essa possibilidade de passar essa via aqui, que tinha um obstáculo, o Exército, que foi parceiro, porque acreditava no governo do Estado, acreditava na Prefeitura, e o governo do Estado delegou à Prefeitura de Montes Claros licenciamento ambiental. Fizemos em 2 meses para agilizar, e sabemos que isso aqui, que já teve presidente, governador e vice-presidente que já assinaram a ordem de início dessa obra e que não se efetivou. E agora, desde aquela inauguração aqui desse trecho aqui, da duplicação do Anel Sul, que o governador falou, não, podem continuar com esse projeto. Eu lembro que o Arlen, o Gil, esteve comigo em muitas viagens, a pedido do nosso saudoso Humberto Soto. Isso possibilitou que o Exército liberasse essa área, também num acordo com o governo, e entendemos e sabemos que, antes de deixar o governo do Estado, não tenho dúvida, que o governador Zema dará a ordem de serviço do restante do Anel Norte, porque os projetos já estão sendo elaborados, o governador e o vice-governador Matheus já colocaram isso, a Eco Rodovias já fez o traçado, e não tem dúvida, eles não prometem, mas eles fazem, isso é o mais importante. Isso transformará efetivamente Montes Claros no principal estrutura rodoferroviária e aeroviária do país, porque é através da mobilidade social, da mobilidade urbana, é que a gente desenvolve. Essa obra não é só de Montes Claros, é do norte de Minas, é sobretudo do Brasil, porque essa via aqui atravessa toda a nossa região, sudeste e norte. Isso possibilita que todo o Brasil desenvolva, e a gente quer isso, governadores, presidentes, que acreditem de fato no povo e que facilite a vida para os investimentos. Muito obrigado, governador Zema, muito obrigado, professor Matheus, todos os nossos deputados, Marcelo, Arlen e Gil, por acreditar que essa região tem potencial, tem um povo brilhante, tem muita energia, muita terra boa. O que a gente precisava é que um governo acreditasse na nossa terra. Bom, e assim finalizamos agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira, e para você ficar sempre informado, não se esqueça de acessar o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere a programação completa e também o nosso diário de notícias com os principais acontecimentos aqui do Norte de Minas. Eu fico por aqui, nos encontramos na próxima edição. Até lá!